Olá, pessoal! Quem estava com saudades desse nosso momento do jejum? Os nossos últimos vídeos foram do jejum de 40 dias que fizemos do ano passado e hoje nós estamos retornando para este momento de jejum, que são os momentos de jejum que nós temos mais longos, né? Como ministério. E por quê? Né? Nós estamos aí no início da nossa maratona jovem novamente, agora 2025, e cremos que o Senhor vai falar aos nossos corações. Durante esse tempo de jejum, vamos lembrar que nós vamos conversar e vamos estudar e vamos orar e refletir sobre Daniel. Né? Aline, por qual motivo nós escolhemos o livro de Daniel? Porque Daniel viveu em uma época onde ele e seus amigos, né, onde ele precisou se posicionar, onde ele precisou mostrar, né, uma postura, né, diante do Senhor, ele precisou ter uma prática, né, e nós vemos ali o quanto ele lutou para se manter fiel ao Senhor, né, e não desistiu, não abriu mão de quem era o Senhor na sua vida e na sua conduta. Então, por esse motivo que nós escolhemos sim o livro de Daniel, né, que tem tudo a ver com as coisas na qual vão ser ministradas agora durante a maratona, né, de Timóteo, que será a conduta, a disciplina, né, alguns pilares no qual nós vamos trabalhando durante esse jejum, estudando sobre Daniel também, tá bom? Só que antes da gente iniciar sobre Daniel, eu pensei em hoje, na verdade, nós lembrarmos um pouco sobre a questão do jejum e a importância do jejum. E aonde está o nosso coração durante o jejum. Gente, isso é muito importante, tá? É importante nós lembrarmos disso e trazer isso à nossa memória, tá bom? Então, para essa abertura, realmente eu tô trazendo aqui, eu sei que alguns já estão em jejum por conta do acampamento dos adolescentes, né? Que serão daqui a alguns dias, daqui a 3 dias. E então, mesmo assim, você está no jejum dos adolescentes, que você já está né? Aline, a gente já está nos finalmente do jejum dos adolescentes. Glória a Deus. Porém, ainda temos mais uma jornada também na maratona. Então, junta aí esses dois momentos que é especial, mas não perca o foco do motivo que você está jejuando, gente. E para essa reflexão de hoje, eu tô trazendo aqui a nossa leitura de Esdras, né? De Esdras, que estava ali, né? Que levou o povo, né? E algumas pessoas para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele trabalhou 13 anos antes, aí ele começou 13 anos antes que Neemias, que a gente estudou, certo? E ali teve um certo momento, que é Esdras 8, do 21 ao 23, que ele para tudo e fala o que? Precisamos jejuar e orar. E olha o que diz a palavra do Senhor pra gente. Ali, junto ao canal de Avava, proclamei um jejum, a fim de que nos humilhêssemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei, para que protegessem os inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão bondosa do Senhor Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Pessoal, olha que interessante, aqui nós temos 3 pontos muito importantes aqui em Esdras, gente. Olha que interessante, no 21 fala o quê? Ali junto ao canal de Avava, proclamei um jejum. Proclamei, tem algumas versões bíblicas, em outras bíblias, né, tá a versão do quê? Apregoei, que é o quê? Ele não apenas proclamou, ele de fato fez esse jejum, né? E ele, o que seria esse lugar? Nesse momento é o que? É um momento de nós reconhecermos as nossas fraquezas.
a fim de nos humilharmos diante do nosso Deus, continua esse versículo 21. De humilharmos diante de Deus e lhe pedimos uma viagem segura para nós e os nossos filhos, os nossos bens, não é? Então, primeiro, nós aprendemos aqui um propósito que tem 3 pontos, né? O propósito do jejum, ele tem 3 pontos importantes. Qual é? Nós nos humilharmos. E quando nós nos humilhamos, nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade perante ao Todo-Poderoso, não é? Outra coisa importante, pedimos uma viagem segura. O que isso nos mostra? Que é o segundo ponto do propósito, é o quê? Que é o que? A ajuda do Todo-Poderoso, não é? Então, assim, o quanto que é o Senhor que nos traz essa segurança, né? Era uma estrada perigosa por onde eles iam até chegar em Jerusalém. Eles precisavam da proteção e direção do Senhor, aqui em Esdras, né? Então, o que eles não podiam perder, era o que eles não podiam, né, fazer, Deus fazia. Deus estava protegendo. Então, eles buscavam não apenas a segurança de homens, mas a segurança do Senhor. E olha que interessante aqui no 22, que está escrito assim: tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada. Então aqui eles pedem a ajuda de Deus, é mais valiosa do que a ajuda dos homens. Então nós precisamos lembrar que durante o jejum o nosso coração precisa estar ligado nesse propósito. Aline, que propósito? De nós nos humilharmos, reconhecermos as nossas fraquezas e as nossas vulnerabilidades. 2, é um momento do qual nós pedimos sim a ajuda, a onipotência do Todo-Poderoso. E 3, dentro desse propósito, a ajuda de Deus é mais valiosa do que a ajuda dos homens, ok? Então, esses 3 propósitos aqui no jejum, nessa passagem que eu tô lendo e durante esse tempo que a gente vai estar, será muito importante, tá certo? E daí lá no 22, 8:22b, o que tá escrito? Pois tínhamos dito ao rei, a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que abandonam. Então, primeiro, o que a gente percebe aqui? A mão bondosa do nosso Deus está sobre os que buscam. O socorro vem do céu e é mais importante que os recursos da terra. Olha que interessante, gente. Outro ponto importante que nos ensina sobre confiança. A mão do Senhor está sobre todos que o buscam. E quando a gente lê a versão da Almeida revistada e atualizada, porque aqui eu tô lendo a NVI, também tem mais uma parte no versículo aí no 22. Olha que interessante. Tá assim. Eu vou ler aqui para vocês. Ó, porque tive vergonha de pedir ao rei o exército e cavaleiro para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. Pessoal, nós confiamos que Ele está conosco para o nosso bem, que o Senhor está conosco para o nosso bem. Então aqui nesse versículo 22, na parte B dele, nós temos aqui alguns pontos sobre o que? Confiança no Senhor, certo? Então assim, esses 3 pontos sobre confiança no Senhor, ele é muito importante, ok? O socorro vem do céu, ele é mais importante do que o recurso da terra, tá certo? Isso é importante nós estarmos lembrando. Esse é o primeiro ponto sobre confiança, certo? Segundo ponto sobre confiança, a mão do Senhor, a mão do Senhor está sobre todos que o buscam. E o terceiro ponto, Ele está conosco para o nosso bem. Então, que durante o jejum a gente possa lembrar do propósito, da confiança do Senhor. E agora o terceiro ponto que nós vamos levantar aqui no versículo 23, 8:23, que fala sobre a eficácia do jejum, certo? Que é o quê? Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Um versículo tão simples assim, pois é. E o que nos mostra nesse versículo tão simples assim, pessoal?
que o quê? Essa eficácia. Eles não apenas proclamavam, eles jejuavam, eles não apenas anunciavam que estavam jejuando, gente, eles jejuaram. Então Esdras, que era ali o líder, que era ali um levita, que era ali o escriba, ele também jejuou junto. Então nós não estamos aqui anunciando para todo mundo que a gente vai apenas jejuar, que o seu coração esteja realmente seguindo esses pontos durante o jejum. Não esqueçam do propósito do jejum, tá certo? Então apenas não apenas diga para você mesmo que você está jejuando, não se sabote, entende? Anuncie de fato. Vamos lá, vamos fazer essa caminhada junto, certo? Outra coisa importante do 23 é o que? Eles não apenas propuseram em pedir ajuda a Deus, eles oraram. Então não ficava, ai, vou orar, ai, daqui a pouco eu leio a Bíblia, ai, daqui a pouquinho eu vou lá orar, Deus sabe que eu tô orando. Não, eles separavam o tempo e eles oravam a Deus. Então que você separe o seu tempo de jejum, o seu tempo de oração e de leitura de meditação da palavra, até pode nem ouvir os meus videozinhos, mas que você esteja seguindo. Mas ao mesmo tempo eu falo, leia os meus videozinhos e o resumo dele, porque nós estamos fazendo esse jejum coletivo, um único propósito, ok? Então é importante vocês saberem tudo que nós estamos orando aqui juntos, levantando esse clamor por essa maratona nesse ano. E eles receberam a resposta ao jejum e à oração, e o Senhor os atendeu. E essa é a nossa oração, que o Senhor nos atenda, gente. Qual é, Aline, mas qual é esse lugar, né? O que seria o Senhor nos atender? Gente, é de fato a gente orar, certo? É de fato a gente nos humilharmos diante dele, nós mostrarmos as nossas necessidades como ministérios, naquilo que a gente está precisando, naquilo que nós somos fracos, reconhecendo quem somos. E ele de fato mostrar e se revelar nos seus atributos a nós. Né? Nessa forma nós declaramos a nossa fraqueza, e a onipotência divina de Deus entra e se revela a nós. E nós estamos desviando os nossos olhos dos nossos poucos recursos e fixando, gente, naquele que tem toda a suficiência, não é? Nós estamos construindo, pessoal, uma jornada de caminho, de vitória sobre nossas limitações. Caminho da vitória, gente. O caminho da vitória que eu quero dizer é o que é em Cristo, em saber que as nossas limitações estão sobre Ele e que Ele se revela a nós e que o sangue de Jesus ultrapassa tudo isso sobre o nosso ministério. E acionamos o braço do que? Do onipotente, certo? E assim a gente consegue o quê? Em face a grandes desafios e perigos, no qual nós vamos enfrentar nesse mês de julho para ministrar, para interceder, para a questão da ação jovem. Então hoje aqui, gente, eu fecho já, porque o meu videozinho já tá um pouco mais longo, né? Não, até que tá no limite aqui, abri aqui né, o tempo, tá 13 minutos, tá ok. Normalmente os meus vídeos é mais ou menos disso, de 10 a 15. Vou tentar manter nesse para vocês conseguirem abrir, conseguirem estar acompanhando, beleza? E então, quais são os nossos motivos de oração nesse momento? Que o nosso coração se proste à vontade do Senhor diante desse jejum. Que o nosso coração não perca o propósito, a confiança e a eficácia, certo? De quem é Deus. O propósito, a eficácia, ok? A confiança do Senhor sobre nós. Desses pontos no qual nós conversamos aqui agora. Que a gente possa nos humilharmos, que nós possamos olhar as nossas fraquezas, que a gente possa orar, que nós possamos declarar a onipotência dele, pedir a proteção dele, ok? Bom, não vou repetir todos os pontos novamente do vídeo, beleza? Então agora o nosso pedido de oração é para que o nosso coração se mantenha no centro da vontade do Senhor. Amém, pessoal? Um ótimo dia para vocês, gente, porque para mim o dia está começando. Um beijo.